as 30 principais causas do fracasso. Né? Amanhã a gente vai concluir o capítulo 6. Tá? Amanhã a gente conclui. Hoje é o penúltimo dia aí desse capítulo 6. Já estamos pertinho de encerrar. Tá? Então, vamos dar continuidade e amanhã a gente conclui. E na segunda-feira a gente já começa o capítulo 7, tá? Que é falando um pouquinho de decisão. Tá? 30 principais causas do fracasso. Vamos lá começar. Quantas delas estão impedindo o seu sucesso? Gente, essas principais causas aqui do fracasso, é muito interessante que você reflita, tá? Reflita um pouquinho. Não precisa responder aqui nem nada, mas quando eu estava fazendo esse slide, eu estava lendo de novo esse livro, li umas 3 vezes essa parte ontem de tarde, e quando a gente começa a fazer uma análise verdadeira, o que ele vai falar aqui, realmente a gente pode ter uma mudança verdadeira, porque você começa a analisar. E o que foi que eu fiz? Eu anotei, sabe? Eu anotei. Não, isso aqui também, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. E quando eu vi que o que eu fazia, eu simplesmente parei e disse assim, não, não dá. Então a gente tem que começar a analisar. E as coisas que eu anotei, eu vou tentar corrigir durante meus dias. Tem algumas coisas que é difícil, mas a gente consegue. Então é interessante você fazer essa autoanálise, tá? Hoje vai puxar muito para isso. Hoje realmente vai ser para isso o estudo, tá bom? Vamos lá. A maior tragédia na vida das pessoas é tentar com todas as forças realizar algo e não conseguir. E isso se confirma na surpreendente maioria dos fracassos, em comparação com os sucessos. Tive a oportunidade de analisar a trajetória de milhares de homens e mulheres, ou 98% deles considerados fracassados. Existe algo de errado com uma civilização cujo sistema educacional permite que 98% das pessoas passem pela vida sabendo-se fracassadas. Mas o propósito deste livro não é teorizar sobre o que está certo e errado no mundo. Para isso, seria preciso um trabalho 100 vezes mais extenso. Minha análise demonstrou que as principais razões para o fracasso são 30. Olha só. Enquanto são 13 os princípios pelos quais uma pessoa acumula fortuna, a seguir você vai encontrar as 30 principais causas do fracasso. Ao percorrer a lista, avalie-se a cada ponto para descobrir se alguma delas se interpõe entre você e o sucesso. É por isso que eu disse, né? Avalie-se. Cada coisa aqui que for falada dessas causas aqui do fracasso, analisa se você realmente faz uma autoanálise aí para você, fica aí para você, né? E vê, caramba, isso aí eu faço. Anota, né? Anota. Ou então quando eu mandar um slide, vai lá, vê direitinho, relê, né? E procura, se você faz, procura de alguma maneira modificar isso para que você não repita. Porque é assim que a gente vai dando os passos para melhora, né? Fazendo essa autoanálise e corrigindo os erros que a gente vem fazendo. Tá? Olha só. Primeiro, bagagem hereditária desfavorável. Pouco ou nada se pode fazer por aqueles que nasceram com uma inteligência deficiente. Esta filosofia oferece um único método capaz de suprir tal deficiência. A ajuda da mente mestra, Observe, porém, que das 30 causas, esta é a única impossível de ser facilmente corrigida pelo próprio indivíduo. Por quê? Porque não depende dele. Né? De todas as outras 29 causas que vocês vão ver, essa é a única, impossível de ser facilmente corrigida. Ele deixa bem claro aqui no final. Tá? Tem como? Tem. Mas é a única que não é fácil de se mudar. Todas as outras vocês vão perceber que é facílimo de mudar. Facílimo quando você quer, sabe o que quer, claro. Quando você não sabe, fica mais complicado. Mas você sabendo o que você está querendo, qual o próximo passo que você quer dar na sua vida, fica fácil de mudar. Mas essa primeira aqui é a única que não é. É a única que não é fácil. Depende muito de esforço. Depende muito de foco, né? Que é a bagagem hereditária desfavorável. Olha a 2.
Vê como está aqui, gente. A gente pode mudar a nossa vida. É só fazer essa autoanálise, tá? Volto a repetir, vou ficar repetindo direto isso aqui hoje. Olha só. Falta de um propósito de vida definido é uma das causas do fracasso. É a segunda. Tá? Não existe esperança de sucesso para quem não possui um objetivo central, uma meta definida. De cada 100 analisados por mim, 98 não possuíam objetivos. Talvez seja essa a principal causa de seu fracasso. Lembra que a gente, no capítulo 1, a gente fez aquela lista do nosso objetivo, da nossa meta, de quanto tempo a gente queria conquistar, para a gente correr atrás, para a gente tentar alcançar? Pois é. Se você não tem isso definido, dificilmente, né, você vai ter um grande sucesso. Né? A gente precisa criar um propósito, a gente precisa criar um objetivo. E a maioria das pessoas não tem um objetivo. E é por isso que ocasiona o fracasso. Tá? Essa segunda, então, falta de propósito de vida. Será que vocês têm um objetivo definido? Será que você tem uma meta definida do que você quer, do que você está querendo para o teu futuro? Será que você já se planejou para isso? Se não fez isso, corra atrás. E procura anotar, procura saber o que você quer, para que você possa trilhar o caminho correto e chegar nele o mais rápido possível. Tá? O terceiro, falta de ambição de estar acima da mediocridade. Antes disso, vocês concordam comigo que isso aqui é fácil de se mudar, né? Vocês reparem que realmente é só o primeiro que é difícil, mas o segundo é muito fácil. Né? É, porque o primeiro está muito voltado também para as crenças, né? O que a gente já vem fazendo, né? Então, e tem muitas pessoas que elas são tão inflexíveis que elas não aceitam nem ouvir que estão erradas, né? Aí é bem complicado mesmo. Exatamente. Mas esse segundo a gente pode sim mudar e pode começar de imediato. Tá? Olha só. 3. Falta de ambição de estar acima da mediocridade. Não há esperança para quem seja indiferente a ponto de não fazer questão de crescer na vida, pagando o preço correspondente. A gente tem que ter a ambição de querer crescer, tá? De querer melhorar a cada dia. A gente tem que ter essa ambição de conquistar nossas metas, de conquistar nossos objetivos. A partir do momento que você fica nessa zona de conforto e não procura essa ambição, você realmente vai pagar o preço correspondente a essa tua atitude. Não tem como. A gente precisa ter. Olha, 4. Formação insuficiente. Essa é uma desvantagem que pode ser superada com relativa facilidade. A experiência nos mostra que os indivíduos mais capacitados aprenderam por si. Pessoas que aprenderam por conta própria. Nível universitário não é garantia de formação. Olha só. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber, sem violar os direitos alheios. Formação não é somente o conhecimento adquirido, mas também sua aplicação. Os trabalhadores não são pagos pelos que sabem, mas pelo que fazem com seus conhecimentos. Então, muitas pessoas, gente, acabam trazendo para si o fracasso, porque ela não tem formação, eu não tenho, sabe? Já tem o poder ali de se desvalorizar. Onde, no entanto, isso não é essencial. É feito, ele falou aqui, não adianta você saber demais se não botar em prática. E a gente tem que parar com isso e achar que a gente é insuficiente para conquistar alguma coisa. Nós temos o poder de conquistar. Né? E a gente pode mudar isso com facilidade, como ele falou. A experiência mostra isso, né? Que pessoas, às vezes, sem formação, mas que se deram bem na vida. Por quê? Porque eles acreditaram que era capaz. Né? Então, a gente não tem que parar de se menosprezar. Sabe? Tem que parar com isso. A gente tem que acreditar mais no nosso potencial. 5. Falta de autoestima. Olha só. A disciplina é fruto do autocontrole, ou seja, o controle das próprias qualidades negativas. Antes de controlar condições externas, você precisa controlar-se. Conseguir o autodomínio é uma das tarefas mais difíceis que existem. Se você não conquistar a sua natureza,
ela conquistará você. A pessoa que você vê ao olhar-se no espelho, tanto pode ser o seu melhor amigo, como o pior inimigo. Olha só. Será que a gente tem disciplina no que a gente faz? Será que você está tendo disciplina no que você está fazendo? Será que você está tendo disciplina na tua vida profissional, na tua vida, no teu empreendedorismo, na tua carreira, seja lá onde for, na tua família, tudo? Será que você está tendo essa disciplina? A gente precisa dessa disciplina, tá? A gente precisa dessa disciplina para ter um autocontrole maior. Então a gente precisa de tudo que for necessário para que a gente consiga essa disciplina e que a gente consiga botar em prática aquilo que a gente sabe. Então essa é a quinta falha aí das pessoas, por isso que muita gente tem fracasso. Falta de autoestima. Autodisciplina, desculpa. Falta de autodisciplina. E a gente precisa dessa autodisciplina. 6, saúde frágil. Ninguém consegue um grande sucesso sem boa saúde. A doença tem muitas causas controláveis, como estas. A. Consumo em excesso de alimentos pouco saudáveis. Hábitos de pensar negativamente. Gente, como isso é ruim. Tá? Como isso é ruim. Você pensar muito negativo das coisas, sabe? Você não pensa nada positivo, você é muito pessimista. Pessoas pessimistas, né? Mau uso ou excesso de sexo. Falta de exercício físico. Pouca oxigenação devido a dificuldades respiratórias. 7. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Olha só. Pau que cresce torto, morre torto. As tendências criminosas, em geral, têm origem na infância vivida em ambientes desfavoráveis, em convívio com pessoas inadequadas. Olha o 8º. Hábitos de deixar tudo para depois. Conhecido como procrastinação, esse hábito é uma das causas mais comuns do fracasso. O fantasma da procrastinação fica à espreita, na sombra de todo ser humano, esperando para destruir suas chances de sucesso. A maioria dos indivíduos mal-sucedidos passa a vida toda esperando a hora certa para fazer algo que vale a pena. Não espere. Não existe hora certa. Comece do ponto onde está, com ferramentas que tiver, ao longo do caminho surgirão ferramentas melhores. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Procrastinação. Esse hábito de sempre deixar, hoje não, mas vai ser melhor amanhã. Amanhã eu acho que amanhã eu consigo, hoje eu não vou ter como não, mas amanhã eu faço. Não, isso aqui, hoje eu tenho até domingo, então domingo eu faço, daqui para domingo eu faço. Sabe? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se a gente tem essa procrastinação na nossa vida ainda, se a gente tem esse hábito de deixar tudo para depois, a gente tem que corrigir. Nós temos que corrigir. Eu acho que esse é um dos que mais acontece, né? Às vezes a gente está até empolgado, está no foco, aí só aconteceu alguma coisa, um deslize, ao invés da gente já retomar, parece que vai atrasando o processo. Exatamente. É complicado mesmo. É bem complicado. Bem complicado. E é por isso que Paulo Vieira bate tanto nessa tecla em toda a palestra dele, né? Porque é a parte muito complicada. Essa zona de conforto, essa parte, não, pode ser até... Não, gente. Resolva hoje. Haja, né? Então, vejam que esses pontos, causas do fracasso, né, não são todos que a gente comete. Claro que não. Mas tem alguns, sim, que a gente comete. E se a gente parar para analisar nossas atitudes, a gente vai ver que a gente comete. Tá? Olha só. 9. Falta de persistência. Falta de persistência. Olha só. A maioria das pessoas começa, mas não termina. Muitas desistem aos primeiros sinais de obstáculo. Olha só. Nada substitui a persistência. Aquele que adota como lema a persistência descobre que o fantasma do fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não consegue enfrentar a persistência. Será que você está sendo persistente no que você quer? Será que você está sendo persistente naquilo que você está buscando? A falta de persistência é um dos motivos que leva ao fracasso. E aí é feito disso no início.
Vamos fazer essa autoanálise. Será que a gente faz? Será que a gente é persistente mesmo? Ou será que a falta de persistência já deixou a gente fracassar em algum negócio? Será que a gente, por falta de persistir naquilo que a gente tanto buscou, a gente desistiu de um sonho? E é isso que a gente tem que refletir hoje, tá? Bom dia, Fabi. Espero que você esteja melhor, viu? Bom dia, Renato. Obrigada. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para aquele que afasta os outros com sua personalidade negativa. O sucesso acontece pela aplicação do poder. E o poder é o resultado da cooperação. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. Então, está aí a 10ª, personalidade negativa. Isso é forte também. Tá? Olha aí. 11. Falta de controle do desejo sexual. A energia sexual é o mais poderoso dos estímulos à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, o sexo deve ser controlado pela transmutação e direcionado para outros canais. Olha só que sensacional. 12. Desejo incontrolável de ganhos fáceis. Essa é a chave, eu acho que, do brasileiro, no geral, né? Olha só, o instinto que leva as pessoas a arriscar também as leva ao fracasso. Evidências desse fato surgem quando se estuda a crise de Wall Street, em 1929. Naquela ocasião, milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando com ações da bolsa. Brincando, né? As pessoas acreditam em tudo, acham que tudo vai ser fácil, que tudo vai ganhar dinheiro fácil. Isso aqui é comigo, isso aqui é comigo. Isso aqui, oxe, vai explodir, eu sou o cara. Uma risca, brinca de ganhar dinheiro fácil. A turma tem esse desejo, né, de querer ganhar um dinheiro sem esforço, sem trabalho, né, sem batalhar. Nada vem fácil na vida. Nada. Tudo exige esforço, determinação, foco. Né? Você tem um objetivo concreto, persistir. Se não for assim, você não vai conquistar. E as pessoas, às vezes, jogam dinheiro no lixo, achando que vão ganhar dinheiro de qualquer jeito. Ô, Renato. Oi. Só interrompendo aí. Hoje, esse 12º aí, ele mudou, viu? Porque hoje não tá fácil ganhar dinheiro na bolsa, não. É porque hoje tá não, mas quando ele falou que nos Estados Unidos, né, ele leva muito para lá, né, e lá a turma achava, muitos antigamente, na época dele, claro, né, lá em 1929, as pessoas jogavam dinheiro assim, vou jogar o dinheiro lá, e o dinheiro vai vir, e vai ser fácil, e vai ser fácil. E aqui no Brasil, as pessoas têm esse costume, né, Ralf, de achar que vai para aplicar um dinheiro e esse dinheiro vai lá trabalhar e acabou-se, não vai precisar fazer mais nada. E não é assim. Seja lá qual for o seu investimento, tudo necessita de esforço, trabalho, né, foco e objetivo. Tudo precisa disso. Olha só, 13. Falta de um poder de decisão bem definido. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e, quando mudam a ideia, o fazem devagar. Aqueles que fracassam costumam tomar decisões, mas mudam de ideia fácil e frequentemente. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Onde uma está, a outra aparece. Acabe com essa dupla antes que ela acabe com as suas chances de sucesso. Olha só. Isso aqui lembra um pouquinho do que Paulo Vieira falou no primeiro dia, né? Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente. E quando mudam de ideia, o fazem devagar. Eles tomam decisões rapidamente, porque eles se preparam. Você precisa ter esse poder de decisão bem definido. Você precisa saber o que você está fazendo. Se você não tem esse poder de decisão bem definido, você está sujeito ao fracasso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Um ou mais dos 6 medos básicos. Esses medos serão analisados em um capítulo mais adiante. Devem ser dominados para que você possa efetivamente oferecer os seus serviços. 15. Escolha errada do parceiro ou parceira. Essa é uma causa comum para o fracasso.
No casamento, o contato é muito próximo. Se não houver uma relação de harmonia, é provável que acabe mal. Além disso, essa forma de fracasso é marcada pela infelicidade e pela tristeza, destruindo todos os sinais de ambição. É uma das causas do fracasso que ele lista. Temos que saber escolher com quem a gente está. Olha só. Excesso de cautela. Quem não aproveita as oportunidades costuma ficar com as sombras que os outros deixam. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a falta dela. Ambas as situações devem ser evitadas. A vida é cheia de oportunidades. Olha só que interessante isso aqui. O excesso, você tem tanta cautela nas coisas, tanta cautela que as oportunidades passam e você não percebe. Então, analisa aí se você realmente tem esse excesso. 17. Escolha equivocada de sócios. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso dos negócios. Ao fazer marketing de serviços pessoais, é preciso cuidado na escolha do empregador, que deve ser cheio de entusiasmo, inteligente e bem-sucedido. Temos a tendência a imitar aqueles com quem convivemos. Portanto, escolha o empregador que vale a pena imitar. Perfeito, Rafa, isso mesmo. Perfeito. 18. Superstição e preconceito. A superstição é uma forma de medo e um sinal de ignorância. Olha só, superstição é uma forma de medo e um sinal de ignorância. As pessoas bem-sucedidas mantêm a mente aberta e não têm medo do que quer que seja. Ele está querendo dizer aqui que pessoas bem-sucedidas não têm medo na vida delas? Existe. Mas eles passam por cima, eles não querem saber. Sabe? Eles não querem saber. Eles estão ali dispostos a correr o risco. E é por isso que eles fazem sucesso. Tiago Fonseca falou uma vez que se ele tivesse medo, se ele não agisse com medo, né, ele sentia medo no início, mas agia. Eles diziam, eu vou arriscar. Porque a chance de dar certo e errado é 50-50. Então eu vou dar certo. Então o medo não paralisava ele. E às vezes isso aqui prejudica muito as pessoas. Tá? 19. Escolha equivocada da profissão. Ninguém pode ter sucesso em uma vida, em uma atividade da qual não gosta. Uma etapa essencial do marketing de serviços pessoais é a escolha de uma ocupação a que se dedique de corpo e alma. Olha o 19, escolha equivocada da profissão. Quantas pessoas a gente não conhece isso? Que às vezes faz faculdade, chega sei lá, no último período, vê que aquilo não é para ela e desiste e vai fazer outra coisa. Né? Então, isso é uma das causas do fracasso. A gente precisa saber o que a gente quer. A gente tem que saber escolher o que a gente quer para a nossa vida. Qual o caminho que a gente quer trilhar. 20. Falta de esforço concentrado. O faz tudo raramente é muito bom em alguma área. Concentre todos os seus esforços em um único objetivo definido. Sabe aquele cara, né, que faz tudo? Eu faço tudo, eu sou bom em tudo, não sei o quê. Dificilmente ele realmente é bom em alguma coisa. Você só vai ser valorizado, né, na área que você for atuar, se você for bom em uma área, se você for especialista em uma área específica. Não é à toa que quando a gente viu na parte dos currículos, de como procurar, né, ele diz, seja direto para aquela empresa, seja específico, para a empresa ver que você é uma pessoa focada e sabe o que quer. Não adianta ser o faz tudo. Você tem que saber fazer o que você foi chamado. Né? Então, essa falta de esforço concentrado é a 20ª causa aí do fracasso. Tá? Olha o 21º. Hábito de gastar indiscriminadamente. O gastador não chega ao sucesso por causa de seu medo da pobreza. Habitue-se a economizar sistematicamente uma porcentagem do que ganha. Uma conta bancária fornece uma boa base de segurança e dá coragem na hora de negociar o preço dos serviços. Sem dinheiro,
o indivíduo tende a dar-se por feliz com o que lhe é oferecido. Quantas pessoas não têm condições, gente, de economizar, nem que seja uma quantia mínima e botar no e guardar, e juntar, criar uma economia? Quantas pessoas não fazem isso porque não tem, porque tem um hábito de gastar tudo que recebe, não tem uma educação financeira, né? Então, esse é um hábito que leva também as pessoas ao fracasso. 22, falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, é impossível ser convincente. Além disso, o entusiasmo contagia, e aquele que o possui, sob controle, costuma ser bem recebido em todos os grupos. Você já imaginou o que uma pessoa sem entusiasmo, será que ela vai ser bem aceita em todos os grupos? Se de repente está no grupo, chega uma pessoa nova, aquela pessoa entusiasmada, rindo, está ali, empolgada, você olha assim, caramba, sabe? Impacta. Então, quando você não tem o entusiasmo, você fica impossível de ser convincente, como ele falou aqui. Você não vai conhecer que ninguém sem entusiasmo. Tá? 23, intolerância. A pessoa que fecha a mente para determinados assuntos raramente progride. Intolerância significa recusa em adquirir novos conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são aquelas ligadas à religião, raça e diferenças de opiniões políticas. Será? Vamos analisar um pouquinho. Será que hoje no Brasil está tendo um pouquinho de intolerância? Será que hoje no mundo todo está tendo tolerância? Será que as pessoas não estão sendo um pouquinho só intolerantes? A gente tem que analisar um pouquinho nossas atitudes. Um pouco, né? A gente vê essas brigas políticas, tudo, né? Que às vezes as pessoas esquecem de lutar pelo ideal mesmo, né? Por conta de brigas políticas, né? Que não vão levar a lugar nenhum, né? Exato. É muito complicado. Exatamente. E é engraçado, né? Falando aí esse pouquinho da parte de política, porque ontem eu gravei uma história, aí eu botei, né? Falando que eu tô fazendo uma live, todo dia de 12h05 eu faço uma live no meu Instagram só para um tópico, né? Que eu acho interessante, eu vou lá e faço. E quando eu terminei falando de liderança, as falhas dos líderes, né? Que causa o fracasso a liderança ontem, tá lá no meu IGVT, e um amigo meu veio me chamar. Renato, tá fazendo live? E aí? Dá tua opinião aí, pô, sobre Bolsonaro, sobre o que aconteceu aqui em Pernambuco, não sei o que eu disse. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Opiniões todo mundo tem. E eu respeito a sua, você respeita a minha. E eu sou tolerante a ouvir a tua opinião. Eu respeito a tua opinião. Eu sei seu ponto de vista. Mas eu não vou perder meu tempo em rede social falando de política. Eu tenho que adquirir, eu tenho que falar algo que vai ser para o meu crescimento e não para algo para banal, só para passar o tempo. E as pessoas estão perdendo muito tempo discutindo coisas totalmente sem noção, sabe? Exatamente. Totalmente. Tem certas coisas que é igual você falou, você tem a sua opinião, né, particular, mas tem coisas que é melhor se calar. Porque o que é, infelizmente, o que a gente vai conseguir mudar, né, em relação a isso? Muito pelo contrário, vai acabar criando mais intrigas, mais confusão, né, em relação ao assunto. Ô, Renato. Oi. Ô, gente. Eu vejo assim, nessa questão da política, eu também tenho meu posicionamento também, mas eu vejo que quem mais fala do amor é quem mais despeja o ódio, meu irmão. É incrível isso. Você pode ver, se alguém não reparou essa leitura, você pode ver aí. Todo mundo está falando de amor, mas todo mundo despeja só ódio. Só ódio. É difícil você até falar uma coisa, dar uma opinião, porque você fala com uma intenção e o pessoal interpreta como outra, e chega e vem todo mundo querer para cima de você. É o famoso, como diz na televisão, não é? Fechamento, não, tem um nome que estão usando muito, né? Cancelamento. 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 Você vai ser cancelado. Quer dizer, a intolerância hoje é uma causa de fracasso, gente. Por que vocês acham que as pessoas estão tendo tanta dor de cabeça nessa pandemia?
As pessoas estão se preocupando com coisas que não vão fazer ela crescer de jeito nenhum. Pouco me interessa quem vai estar ali na presidência, quem vai estar aqui no governador. Quem vai definir meu futuro, se eu vou ter sucesso ou não, sou eu. Eu que tenho que procurar meios de crescer. E as pessoas têm essa intolerância de, sabe, querer passar por cima da opinião dos outros. Seja religião, raça, político, futebol, seja lá o que for. Sabe? A gente tem que existir essa tolerância. Tá? Olha só, 24. Imoderação. As formas mais prejudiciais de imoderação estão ligadas à comida, à bebida e às atividades sexuais. O exagero em qualquer desses aspectos é desastroso para o sucesso. Tem que se ter moderação. E aí a gente tem que pensar um pouquinho se a gente realmente é moderado nas coisas ou se a gente não tem moderação. Tá? É uma das causas do fracasso. Uma das. Claro, aí está ligado a tudo, né? Tudo aí está ligado. A comida, porque se você não tem moderação com a comida, você vai tá arriscado a ter uma doença, né? Se você não tem uma alimentação balanceada, vai vir doenças que você vai trazendo para o seu corpo. A bebida, a mesma coisa, você vai adoecer, né? Tanta bebida, você vai estragar a tua saúde. E aí, assim, tudo com falta de moderação faz mal. Tudo, né? Então, tem que existir uma moderação. E essa é uma das causas do fracasso das pessoas. Tá? Olha só, 25, incapacidade de cooperar. É grande o número de indivíduos que perdem o emprego e grandes oportunidades na vida por não saberem cooperar. São mais numerosos do que os que perdem emprego e oportunidades por todas as outras razões juntas. Quando bem informado, nenhum homem de negócios ou líder tolera tal deficiência. Tem que se existir cooperação. Lembra que foi um dos atributos do líder? Cooperação. 11º é justamente, tem que existir. Para a grande maioria dos casos, sabe? Principalmente no comércio onde eu convivo, né? Eu via muito vendedor que eu tive que demitir porque ele não queria cooperar com a loja. Eu vi muito funcionário da empresa sendo demitido porque simplesmente não queria cooperar trabalhar em equipe. A cooperação tem que existir de todos os santos jeitos. Você tem que ter cooperação com o próximo, você tem que ter estar ali com o outro, sabe? Isso é um dos grandes motivos, gente, de perca de emprego. Um dos grandes motivos, podem ter certeza disso. 26, poder não conquistado pelo esforço próprio. Isso aqui é chave, isso aqui é matada. Filhos de famílias ricas e outros que herdam dinheiro que nada fizeram para ganhar. Olha só, quem vocês conhecem que assumiu uma empresa do pai e quebrou a empresa porque simplesmente não se esforçou, caiu aqui dali de mão beijada e quebrou tudo, tá? Quebrou o nome da família. Quantas pessoas eu não conheço, dono de loja, que lojas quebraram porque o pai que tinha trabalhado suada a camisa ali às vezes com um irmão, com quem quer que seja, batalhou, conquistou o que conquistou, os filhos sem esforço, pegou tudo de mão beijada. Não sabem administrar da mesma maneira, com a mesma eficiência, não se prepararam para isso e quebraram as empresas. Lojas que a gente dizia que não queria fechar. Se eu estou falando de loja, porque eu convivo, tá? Mas lojas que eu nunca pensei que iriam fechar. Mas foram fruto de mais administração. E a riqueza instantânea é a mais perigosa do que a pobreza. Isso é que é o perigo. Por que vocês acham que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres de novo depois de algum tempo? Perdem tudo. E às vezes ficam até piores do que estavam. Sabe? Às vezes a gente tem que se preparar, tem que estar preparado para as situações. Se a gente tem algum poder, sem o esforço para conquistar esse poder, a gente está aí sujeito ao fracasso. 27. Desonestidade intencional. Honestidade é indispensável. Talvez circunstâncias inevitáveis obriguem a uma atitude temporária de desonestidade, mas não há esperança para aquele que é desonesto por opção. Mais cedo ou mais tarde, ele será vítima da própria ambição e pagará com a perda da reputação e talvez da liberdade. A honestidade não pode se deixar de lado nunca. Nunca. Tá?
às vezes, é como ele falou, possa ser que aconteça alguma coisa que você não vá ter saída. Mas aqui dali, sabe, é algo temporário, foi só aquilo dali. Mas a partir do momento que você vive como desonesto, por opção, sua vida nunca vai ser um sucesso. A honestidade tem que estar acima de tudo. Tá? 28. Egoísmo e vaidade. Essas características funcionam como um sinal vermelho para manter as pessoas afastadas. São desastrosas para o sucesso. Uma pessoa egoísta, sabe? Ela quer tudo para si, não quer nada para os outros. E uma pessoa que é egoísta também vai ter fracasso na vida, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode ser aparentemente, mas eu conheço uma pessoa que é egoísta, Renato, tem sucesso. É aparência. No fundo, é uma pessoa machucada. Tá? Junto com a vaidade. Né? Tem que se ter um controle, gente. Tem que se ter um controle nisso tudo. Egoísmo não leva a lugar nenhum. Né? Olha só. 29. Arriscar em vez de pensar. As pessoas, em sua maioria, por preguiça ou indiferença, deixam de tomar conhecimento de fatos que lhe permitiriam fazer um julgamento acertado. Preferem agir com base em palpites e julgamentos apressados. Será que a gente conhece muita gente? Será que a gente faz isso? Sabe? Arrisca assim, a gente viu, não procura nem saber de nada e vai lá e dá palpite, às vezes sem saber direito das coisas. E julga, faz julgamentos apressados, ou seja, julgamentos errados. Né? Às vezes as pessoas vão muito, como dizem, né? Maria vai com as outras. E a gente precisa pensar mais nas coisas. A gente precisa pensar mais no que a gente está fazendo. Quem não pensa e quem arrisca, ao invés de pensar, acaba condenado ao fracasso. Tá? Olha só, 30, a última, falta de capital. Essa é uma causa comum do fracasso de quem se aventura nos negócios pela primeira vez, sem reserva de capital suficiente. Essa é necessária para absorver o choque dos erros comuns aos principiantes e sustentá-los até estabelecerem uma boa reputação. Tem que se ter um equilíbrio. Muita gente, às vezes... eu, por exemplo, conheço um amigo meu, né, que ele comprou um quiosque. Eu não sei se aí em São Paulo, na GDIS, nos shoppings aí, o Piticas. É um quiosque que vende blusas com desenho animado, né? Quiosque no shopping, Piticas. E ele comprou uma Piticas lá de Natal, se eu não me engano, no shopping. É franquia. E ele estava, Renato, ganhei, meu amigo, 45 mil, não sei o que, vou comprar. Meu amigo, tem calma. Não é só os 45 mil. Né? Você, para abrir um negócio desse jeito, você tem que ter um capital de giro muito forte. Não, mas... Resumindo, menos de um ano, na verdade, ele já estava ali querendo fechar a loja dele. Jogou dinheiro para o espaço. Porque as pessoas agem por impulso e não, feito esse 29, pensar. Elas querem arriscar. Elas querem, feito aquele outro erro, que é simplesmente ganhar dinheiro fácil. Achar que tudo vai ser fácil. E não é. Tem que se ter uma preparação. É verdade, né? Exatamente. A maioria acha que vai ganhar dinheiro assim instantaneamente, né? Esquece que os primeiros anos geralmente não é lucro, né? Aí não faz uma análise do mercado também para ver, né? E às vezes já é algo bem competitivo também, né? Ou não vai atender aquele público, então acaba fadando mesmo. É verdade. Então, isso acaba aqui acontecendo o quê? Fracasso. É um dos pontos. Não tem como. Não tem como. É isso mesmo que acontece. Sabe? Acaba ocasionando. Tá? Pense em alguma situação que você considere causadora de fracasso e que não tenha sido citada. Todas essas causas que foram citadas do fracasso, feito eu falei, analisem. Analisem. Tá? Analisem. Reflitam um pouquinho. Às vezes pode ter passado um pouquinho rápido aqui, mas quando eu mandar o slide, reveja. Veja, caramba, será que teve alguma situação que eu passei por isso, que eu fiz isso, que eu estou fazendo isso?
Revejam. E se não tem, se você acha que tem algum ponto a mais, identifica. Que não foi citado, é isso que ele pede. E é isso que vai fazer a gente crescer. Caramba, não, mas tem uma causa do fracasso, mas não está aqui. Então anota e vê se você está fazendo essa coisa. É aí que começa o processo do crescimento. Tá? Olha só. Nessas 30 mais importantes causas do fracasso, está a descrição de uma verdadeira tragédia, que atinge praticamente todos os que tentam e falham. Percorra a lista ao lado de alguém que conheça bem você e possa ajudar na análise das suas falhas. Em geral, as pessoas não se veem de modo como são vistas pelos outros. Talvez seja esse o seu caso. Lembra que Paulo Vieira falou ontem na palestra, quem assistiu? Que ele ouvia a crítica porque a pessoa poderia estar vendo a minha vida de outra maneira que eu não tinha enxergado. E, às vezes, quando você está do lado de alguém que você confia, que a pessoa faz essa análise, claro, tem que ser uma pessoa altamente confiável, uma pessoa que você saiba que pode contar e que vai lhe ajudar nesse processo de crescimento pessoal. E a pessoa vai chegar para você, não, isso aqui, ó, às vezes você faz isso, mas vamos corrigir. Sabe, aquela pessoa que você pode contar, será que você tem essa pessoa? Se tiver, faça. É necessário. Tá? Pessoal. Um dos conselhos mais antigos é: homem, conhece a ti mesmo. Para vender bem, é preciso conhecer a mercadoria. O mesmo vale para o marketing de serviços pessoais. Conheça os seus pontos fracos, para que possa compensá-los ou eliminá-los. Conheça os seus pontos fortes, para que possa destacá-los. E não esqueça, as pessoas só conhecem a si mesmas por meio de uma análise minuciosa. Eu escutei uma vez um influenciador falando, né? Esqueci o nome dele agora, um cara bem sucedido, Reinaldo Zanon, né, do Grupo Zanon. E ele falando assim numa live, ele fez assim: eu só comecei a me conhecer de verdade quando todos os dias, todo santo dia, quando eu me acordava, eu olhava para o dia interior e disse, eu fiz isso, e fazia autoanálise diária. E dizia, ontem eu errei nisso, mas hoje eu não vou repetir esse erro. Ontem eu errei nisso, eu não vou repetir esse erro. Então ele começou a se conhecer. Ele começou a conhecer quem era Reinaldo Zanon. E a gente tem o poder e tem a chance de fazer isso também. De fazer essa autoanálise. Por isso que é tão importante. Tá? E, mesmo jeito que é um serviço, uns produtos, você só consegue vender algo quando você conhece esse algo. O cliente percebe, a pessoa percebe se você conhece ou não aquilo. Então, você precisa conhecer. Você precisa se conhecer. Você se conhecendo, você vai se valorizar. Você vai aplicar valor ao teu serviço. E é isso que é importante. Tá certo, Fabi, tá certo. Vá descansar. Olha, ignorância e individualismo derrubaram um jovem que se apresentou ao gerente de uma empresa com a intenção de ser contratado. Tudo foi muito bem, até que o gerente perguntou-lhe qual era o salário pretendido. O jovem respondeu não ter uma quantia em mente. Falta de um propósito definido. Lembra que a gente viu isso? Falta de um propósito definido? Quando o gerente perguntou a ele o salário, ele devia te dizer na lata quanto ele queria receber. Quanto ele gostaria de receber. O gerente então disse, vamos pagar-lhe o salário justo, depois de uma semana de experiência. Não aceito, porque ganho mais no meu atual emprego, foi a resposta dele. Antes de pedir um aumento de salário ou de procurar uma nova colocação, certifique-se de que merece ganhar mais. Uma coisa é querer dinheiro, todo mundo quer. Outra coisa é valer mais. Muita gente confunde desejo com merecimento. As suas necessidades financeiras nada tem a ver com o seu valor. O valor é estabelecido pela capacidade de oferecer serviços de qualidade ou de capacitar outros a fazer isso. Faça um autoinventário. A autoanálise tem que ser feita. Isso aqui, para terminar, são 28 perguntinhas, só para a gente realmente terminar esse dia de autoanálise, esse dia de reflexão da gente, da nossa vida. Tá? Olha só. Assim como os estabelecimentos comerciais fazem um balanço, né, a cada ano,
Uma autoanálise anual é essencial a um bom marketing de serviços pessoais. O ideal é que essa autoanálise revele um aumento dos acertos e uma diminuição dos erros. Na vida, é possível progredir, estacionar ou regredir. O objetivo, é claro, deve ser progredir. A autoanálise anual revela se houve progresso e em que medida, ou se o indivíduo andou para trás. Um bom marketing de serviços pessoais leva ao crescimento, ainda que lento. É preferível que a autoanálise seja feita ao final do ano, para que sejam incluídas resoluções de ano novo, entre elas as melhorias necessárias. Responda às perguntas apresentadas a seguir e peça a colaboração de alguém, para não haver possibilidade de respostas enganosas. Essas perguntas eu vou passar bem rapidinho, tá? Até por conta do horário, mas é algo que você vai poder refletir depois no slide, e vocês vão perceber que são muito fortes, vai fazer a gente pensar um pouquinho. Olha só, 1. Alcancei a meta que estabeleci para esse ano? Olha só. Você deve estabelecer uma meta anual, como parte do seu objetivo. Você estabeleceu meta para esse ano? Você está cumprindo, você está indo atrás dessa meta? Ofereceu serviços de melhor qualidade possível, ou poderia ter feito melhor até agora? Ofereci serviços da maior quantidade possível? Mantive sempre uma conduta de harmonia e cooperação? Permiti que o hábito de deixar tudo para depois prejudicasse minha eficiência? Em caso positivo, em que medida? Melhorei minha personalidade? Em que aspecto? Fui persistente, levando as tarefas até o fim? Tomei decisões rápidas e definidas em todas as ocasiões? Reparem as perguntas. Permiti que um ou mais dos 6 medos básicos prejudicassem minha eficiência? Agi com excesso ou falta de cautela? Mantive um relacionamento agradável com meus sócios? Em caso de resposta negativa, a responsabilidade por isso é parcialmente ou inteiramente minha? Desperdicei energia por falta de concentração de esforços? Demonstrei receptividade e tolerância em relação a todas as questões? Em que melhorei minha capacidade de servir? Tive atitudes intempestivas? Expressei, secreta ou abertamente, alguma forma de egoísmo? Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim? Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínio e análises cuidadosas? Segui o hábito de administrar com equilíbrio o tempo, as despesas e os ganhos? Será que eu tive esse equilíbrio, o hábito de administrar? Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e que poderia ter sido mais bem aproveitado? Quanto tempo você perdeu fazendo coisas que não deveria? Né? Perdeu tempo fazendo algo que você vê que não é valioso. E você não quer repetir mais esse erro. Né? Olha só. Como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos de modo a ser mais eficiente no próximo ano? Tomei alguma atitude contrária à minha consciência? Em que situações ofereci serviços em maior quantidade e de melhor qualidade em relação ao pagamento que recebi? Fui injusto com alguém? Em caso positivo, de que maneira? Se eu tivesse comprado os meus serviços durante este ano, qual seria o meu grau de satisfação? Estou seguindo minha vocação? Em caso de resposta negativa, por quê? Aqueles a quem presto serviços estão satisfeitos. Estão satisfeitos? Aquele que eu presto serviço? Em caso de resposta negativa, por quê? Qual é o meu conceito atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se com franqueza e imparcialidade, pedindo a alguém com coragem suficiente que dê sua opinião. Tendo assimilado as informações transmitidas neste capítulo, você estará em condições de elaborar um plano prático para oferecer os seus serviços. Este capítulo faz uma descrição detalhada dos princípios essenciais
ao planejamento de venda de serviços pessoais. Inclusive, os principais atributos da liderança. As causas mais comuns dos insucessos dos líderes, uma relação das áreas com oportunidades para a liderança, as principais razões do insucesso nos vários setores da vida e questões importantes que devem ser levantadas da autoanálise. Olha só o que a gente já viu até agora, só nesse capítulo. Só nesse capítulo, que é o capítulo 6 ainda. Tais informações extensas e detalhadas foram incluídas por serem necessárias a quem quiser acumular riquezas, iniciando-se no marketing de serviços pessoais. Aqueles que perderam todo o patrimônio ou que começam agora a exercer uma atividade remunerada, tendo a oferecer apenas serviços pessoais em troca de riquezas que pretendem conquistar. Precisam de informações práticas, de modo a obter o máximo de vantagens. As informações contidas neste capítulo são de grande valor também para aqueles que aspiram à liderança em qualquer setor, em especial no comércio e na indústria, bem como para o marketing de serviços pessoais e o aperfeiçoamento da capacidade de julgamento. Diretores, gerentes e outros, e eficiências da empresa também se beneficiarão dessas informações. Se dúvida, experimente responder por escrito as 28 perguntas da autoanálise. Será uma experiência interessante e útil, pode ter certeza. Gente, acabou aqui o estudo, tá? Amanhã a gente vai ver onde e como encontrar oportunidades para enriquecer. Outro estudo, gente, que vai ser surreal. Só tenho isso a dizer a vocês. Eu acredito que deu para entender bastante o estudo de hoje, né? Fez a gente pensar um pouquinho na gente. E essas perguntas que eu passei mais rápido, procurem voltar essas perguntas quando eu mandar o slide. Respondam uma por uma. Uma por uma. Tá? Façam de contas que teu ano está começando agora, a segunda parte do teu ano. Cria um tempinho, tira um tempinho para você fazer essas perguntas. Responder a punho, não de mente. Todas essas 28 perguntas. Aí você vai ver o poder acontecer. Aí vocês vão ver o poder acontecer. Tá bom? Então, gente, gratidão. Hoje o estudo realmente demorou mais um pouco do que ontem, apesar que a nossa meta é 1 hora de estudo. A gente começou de 7h05, são 7h58. Então, foram só 53 minutos, mas, de qualquer maneira, estamos encerrando ainda atrás de 1 hora, mesmo com o estudo um pouco mais longo, como foi hoje. Tá? Então, gratidão a vocês. Né? Eu não sei se vocês gostaram. Né? E amanhã tem mais, desculpa. Ainda tem, além de onde e como encontrar oportunidades para enriquecer, vai ter também o milagre que permitiu esses benefícios. Aí amanhã a gente conclui o capítulo 6, tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa do estudo de hoje, mas... Não, obrigada, Renato, foi muito bom, muito válido, viu? Eu quero. Diga aí, meu amigo. Tá ótimo. Sempre bom. Hoje foi maravilhoso, adorei. Todo mundo participando, foi ótimo, gostei. Vamos lá. Então, esse estudo aí, desde da primeira parte desse estudo, eu comecei a ver erros que, assim, que começou primeiro com as qualidades, né? Nas qualidades, eu já vi os erros que eu cometia, assim, porque eu exerço uma função de liderança, entendeu? E não é só na função, não, é assim, tipo, em casa, entendeu? Em um negócio que você está fazendo, tal. Esse capítulo, acho que foi até agora o mais proveitoso de todos, entendeu? Porque as fichas começam a cair mesmo, entendeu? Olha, se você continuar fazendo isso, não vai chegar naquele lugar que tu quer chegar lá, entendeu? Então, tem que... essas coisas assim exigem mudança de atitude. Exato. Entendeu? Perfeito, Rafa. Perfeito. Exige essa mudança. E é por isso que esse livro é tão espetacular. É por isso que esse livro é tão espetacular, sabe? Porque, às vezes, a gente fica meio que achando que está fazendo a coisa certa. E quando a gente faz essa autoanálise, a gente percebe que a gente está errando em muita coisa. Quando eu disse a vocês que quando eu estava fazendo esse slide, eu me vi errando em muita coisa dessas 30 causas aí, eu me vi. E é por isso que eu decidi começar a corrigir.
E essas perguntas, esse questionário, hoje eu vou fazer questão de responder. Para mim, é como se meu ano está começando agora. Aquela questão mesmo da persistência, entendeu? Aquela ali é forte demais. Porque muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa, e aí, isso aí já se une com outra situação que foi falado hoje, que é a questão de escolher uma coisa que você realmente gosta de fazer e não tá ali só pelo dinheiro. Perfeito. A questão da persistência, se unida a isso aí, meu irmão, é sucesso, velho. Perfeito. Entendeu? Perfeito, Ralf. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Tá, assine embaixo em tudo que você falou. É isso mesmo. Gente, gratidão demais.